Oi, bom dia, meu sexto ano, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos dar início, né, mais uma semana, né, uma semana de muito aprendizado, uma semana de muito estudo, né? Então, só queria lembrar para você que o nosso encontro de hoje nós vamos falar um pouquinho, né, ainda continuando falando sobre os números primos e os números compostos, tá bom? Então você aí de casa, aí do outro lado da telinha, vem comigo, você vai poder me acompanhar na página 146, na página 147, a nossa proposta de hoje. Mas antes nós vamos começar trabalhando um pouquinho, trazendo logo, né, para cá o conceito, né, o que nós vimos nos encontros passados sobre o conjunto dos números primos e os compostos. Em seguida, nós vamos falar sobre a sequência finita do conjunto dos números inteiros e a sequência finita também dos números compostos, tá bom? Em seguida, nós vamos trabalhar como reconhecer um número primo, vamos trazer algumas especificações, né? Algumas exemplificações, melhor dizendo, e em seguida nós vamos trabalhar com a nossa agenda eletrônica. Beleza? Tranquilo? Então vai lá na página 146, vai lá na página 147, deixa aberto aí. Eu sugiro que para este encontro, se você tiver um caderninho à parte para você poder fazer as suas observações, fazer os seus rascunhos, né, o seu fichamento, ou até mesmo no livro, se papai e mamãe permitir, né, fazer aquelas observações com o seu marcador de texto, tranquilo? Beleza? Então nós estamos na página 147, na página 146, né, 146, 147, e nós vamos trabalhar com o conjunto dos números primos. Vamos trazer o conceito, né? Mas antes disso, nós vamos fazer o registro da nossa atividade de hoje, né? Lá na página 147 e na página 146. Bom, professor, o nosso último encontro nós falávamos sobre o conjunto dos números primos, né? O conjunto do número primo, né? O número primo. Você consegue lembrar para mim, professor, o conjunto, né? O que seria o conjunto, né? O que seria o número primo, né? O conceito do número primo? Bom, trazendo para cá, professor, para o que a gente viu, né? Nosso último encontro sobre o número primo, nós falamos, né, que esse número primo, professor, ele tem uma característica legal, porque ele possui apenas, né? Nós falamos isso no nosso último encontro, né? Ele possui apenas dois divisores, professor. Esse é o melhor conceito, claro e direto sobre o conjunto dos números primos, né? Sobre o número primo. E ele possui apenas dois divisores. Professor, quem é? Ou quem são esses divisores, né? Então, nós afirmávamos que é o algarismo 1 e o próprio número, professor, né? E o próprio algarismo. Dessa maneira, nós conceituamos, né, o conjunto dos números primos. Nós também vimos, professor, o que seria um número, professor, composto. Nós falamos no nosso último encontro do que seria o conjunto dos números compostos, né? Diferentemente, né, lógico, né, do conjunto dos números primos, nós vamos afirmar que o conjunto ou o algarismo que é chamado composto, neste caso, professor, ele possui mais de dois divisores, ele possui mais de dois divisores, ele possui mais de dois divisores, tá bom? Então, nesse caso aqui, professor, a gente pode trazer, né, para exemplificar aqui a nossa aula passada, né, uma sequência, professor, uma sequência. Nós poderíamos trazer uma sequência de números primos, que eu vou chamar de MP. Você lembra o que nós falávamos sobre os números primos no nosso último encontro, né? Nós falávamos duas características importantes, né? Duas, bem legais. A primeira com relação ao algarismo 1. Professor, nós estávamos falando sobre... Eu vou colocar aqui do lado para chamar a sua atenção. Nós falamos do algarismo 1 e também fizemos uma observação importantíssima com relação ao algarismo 2, professor. O algarismo 1 e o algarismo 2. Você lembra aí? Pois bem, eu vou trazer para você novamente. Professor, nós afirmávamos sobre o algarismo 1. Ele não é primo, ele não é composto. Ele nem é primo e nem é composto, né? Ele aqui poderia funcionar como um algarismo neutro. Já no caso do algarismo 2, ele vai ser o único número primo par,
Ou seja, ele é o primeiro da sequência e traz essa característica interessante, tá? Ele é o único número primo par. Em outro momento eu vou enviar um documento para vocês, tá? Sobre os processos da formação desses estudos, né? Com Euclides, né? Que foi um matemático que se dedicou a estudar essa formação e chegou a algumas conclusões, tá bom? E aí eu vou mostrar para vocês, em forma de documento, algumas características sobre esse conjunto. Mas o que eu queria que você pensasse hoje seriam essas duas coisas, essas duas observações para a gente começar lá na sequência. Professor, o algarismo 1 nem é primo, nem é composto. Professor, o que a gente pode afirmar sobre o algarismo 2? O algarismo 2, ele é o único número primo par da sequência. É o primeiro e o único primo par. Número primo par. Os restantes, aí você já fica ciente. Caso aí aconteça numa prova, caso aconteça aí numa atividade de verificação de aprendizagem, você já fica esperto. Nem é primo, nem é composto, o algarismo 1. Já o número 2, que é primo, é o único par. Tá bom? Então fica esperto com relação a isso. Bom, professor, com relação à sequência do conjunto dos números primos, o que a gente pode afirmar? A primeira informação, a primeira afirmação sobre isso é que é uma sequência, na verdade, né? É uma sequência infinita. É uma sequência infinita, professor. Se ela é infinita, a gente representa, né, também assim, ó, como reticências, né? Uma coisa que é infinita na matemática, a gente traz essa convenção para dizer que é infinito. Então, professor, aqui eu tenho uma sequenciazinha básica, né, do conjunto dos números primos, né, que eu vou chamar aqui de NP, né, conjunto dos números primos, né? Então eu tenho aqui, ó, uma sequenciazinha básica 2, 3, 5, facinho, né? 7, 11, 13, 17, 19, e aí eu fecho aí com uma reticência. Professor, essa reticência aí, opa, o que ela diz pra gente? Diz para nós que é uma sequência infinita. Fique esperto, tome cuidado com relação a isso, tá? É uma sequência infinita. Professor, com relação ao conjunto dos números compostos, o senhor também pode colocar aqui um exemplozinho básico? Posso? Vem para cá. Então nós vamos colocar aqui, ó, uma sequência também dos números compostos. Professor, quem seriam os números compostos, né? Nós vimos aqui o conceito aqui em cima. São os elementos que possuem mais de 2 divisores, né? Então, os elementos que possuem mais de 2 divisores, nós vamos conceituar matematicamente de números compostos, né? E esses números compostos, professor, nós vamos começar com o primeiro, né? O menor deles, né? Então, eu tenho aqui, ó, o 4, o 6, o 8, o 9, 10, 12, e aí nós vamos aplicar também, professor, o conceito de reticências. Assim como nós temos uma afirmação para o conjunto dos números primos que há uma sequência infinita, nós também vamos afirmar que essa sequência também ela é infinita para os compostos. Resumindo, tanto os primos quanto os compostos também têm formação infinita, uma sequência infinita, tá bom? Então fique esperto com relação a isso aí. Se achar interessante, faça suas anotações, pare o vídeo, anote, faça o seu resumo, faça seus estudos aí detalhados para ter sucesso aí nas próximas avaliações, tranquilo? Então nós temos essa sequência, né, professor? Então nós temos essas sequências básicas aqui. Aqui nós poderíamos trazer também alguns exemplos básicos aqui com relação a algumas atividades, né? Professor, se de repente a prova nós tivéssemos um exercício aí pedindo a soma, né? A soma, né? Uma atividade básica aí, né? A soma dos 3 primeiros, né? A soma dos 3 primeiros números primos. Opa, é fácil, professor. Eu já tenho a sequência dada lá em cima, né? Então a minha resposta seria a soma dos 3 primeiros números, né? Então eu teria 2 mais 3 mais 5, né? Eu teria 2 mais 3 mais 5. E essa sequência, professor, eu tenho 10, né? Eu tenho 10 aqui como resposta. Como 10 como resposta. E aí a gente poderia, de repente, professor, trazer uma questão mais detalhada, mais elaborada, para perguntar o seguinte: a soma dos 3 primeiros números primos,
eu tenho um número composto ou eu tenho um número primo? Eu tenho sempre um número composto ou eu tenho sempre um número primo, né? E aqui você tem a resposta, né? E a resposta vai ser que seria um número composto. Professor, por que nós teríamos um número composto? Ora, dá uma olhadinha lá em cima lá sobre o conceito que nós falamos, né? Então nós falamos que um conjunto, né, que comporta os compostos são os aparelhos que possuem mais de 2 divisores. Observe aqui no caso do algarismo 10, que nós encontramos a soma. Quem são os divisores naturais de 10? Vem comigo. No quadro, eu tenho, naturalmente, 1, 2, o 5 e o próprio 10. Olha só como ele encaixa perfeitamente no conceito que nós afirmávamos lá em cima, né? Olha quantos divisores, olha. 1, 2, 3, 4. Então nós vamos dizer que os divisores naturais de 10, ele tem uma quantidade de 4, né? 4 é maior do que 2. Por isso que ele vai entrar no conceito dos números compostos, né? O conjunto dos números compostos. Então a gente viu aqui essa pegada de revisão com relação ao conjunto dos números compostos e primos, tá bom? Do nosso último encontro, tá? E aí nós vamos dar continuidade, entendeu? Na próxima sequência, falando sobre o reconhecimento. Nós vamos aprender, professor, a trabalhar com o reconhecimento do conjunto dos números primos, tá bom? Então nós vamos falar lá sobre o conjunto, né, dos números primos com reconhecimento. Nós vamos trabalhar a exemplificação e a agenda eletrônica, tá bom? Então a gente vai dar uma parada aqui, vou fazer a limpeza do quadro e a gente retorna com o reconhecimento dos números primos, tá bom? Tranquilo?